Hoje eu quero falar com você a respeito de um pai. Mas nós precisamos entender que o que vai ser ministrado nesta noite não é a respeito simplesmente porque é o dia dos pais. É apenas para trazer a luz da palavra a respeito de um pai. E que nós precisamos saber que Deus, Ele é pai. Quantos creem nisso? Aleluia. Quem está aqui nessa noite pela primeira vez? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. No final eu vou te dar um abraço. Amém? Glória a Deus. É muito comum nós ouvirmos, pais querendo dar o melhor para seus filhos. Sim ou não? Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Não é verdade? E não é errado. E muitas vezes é de forma errônea que nós fazemos isso. Mas nesta noite Deus vai nos trazer a luz da sua palavra para que nós possamos entender como devemos proceder como pai direcionado por Deus. E é muito comum nós vermos isso. Inclusive ouvimos uma frase que é muito comum. E talvez você já tenha dito isso antes. A frase é: vou dar o melhor aos meus filhos do que eu nunca tive. Quem já ouviu isso? Não é verdade? Eu vou dar para meus filhos o que eu nunca tive. E aí você entra num processo de procurar suprir seus filhos através de alguma coisa, através de um bem, através de alguma coisa material. E aí nós corremos e lutamos para deixarmos também uma herança. Eu vou deixar isso para o meu filho, eu vou deixar aquilo para o meu filho. Não é errado. Se você tem condições, amém. Mas muitas vezes nós esquecemos e deixamos passar o que é mais importante para nossos filhos. É interessante porque nós só podemos dar o que temos, ou só podemos passar aquilo que recebemos, ou só podemos ensinar aquilo que nós fomos ensinados. E só sabe o quanto um pai luta para dar algo ao seu filho quem é pai, Quando a gente nunca é pai, a gente não entende isso. Quando a gente não é pai, não é mãe, a gente não entende isso. Mas os pais levantam muito cedo, trabalham de sol a sol, dia, noite, se preciso for, para poder dar o melhor para os seus filhos, para poder dar uma boa alimentação, para poder dar um bom transporte, uma boa casa, um bom alimento, uma roupa confortável. E nós corremos e tentamos dar algo aos nossos filhos de material, mas esquecemos de que o que é mais precioso é o espiritual. Hoje nós vemos filhos largados, entregues às drogas, à mentira, ao engano, porque eles não foram ensinados, direcionados, guiados. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 22, eu quero ler com você. Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe, você que é pai, que está aqui nesta noite, que está nos assistindo, procura dar algo sólido ao teu filho. Procura dar algo eterno ao teu filho. Sabe, queridos, eu não tenho muito o que deixar para minhas filhas, fisicamente falando, materialmente falando. Não tenho muito. E nem estou preocupado com isso. Porque a minha preocupação hoje é ensinar ela sobre o caminho, a verdade e a vida. E se elas tiverem isso, elas vão conquistar, elas vão avançar. As barreiras não serão problemas, porque elas entendem que
há um Deus todo-poderoso sobre a sua vida, e que elas receberam algo que nem a traça corrói, nem o ferrugem come, e nem nada pode destruir, porque está algo no seu coração. Ensina, pai, o caminho que teu filho deve andar. Instrui ele nesta palavra, na verdade, porque ele vai poder lá na frente, mesmo na sua ausência, porque nós não somos da terra, nós somos do céu, e vai chegar o tempo de nós irmos, né? Então, quando teu filho não tiver mais a tua presença, ele vai poder dar continuidade, ele vai poder ficar firme, ele vai poder olhar e vai dizer: eu vou avançar, porque meu pai me ensinou algo poderoso, que não veio dele mesmo, mas veio do Senhor. E quando nós tomamos posse disso, querido, nós vamos avançar, e nós não vamos ficar preocupados ou com medo de que nossos filhos, na nossa ausência, não vão poder romper. Eles vão romper e vão avançar, porque eles receberam algo poderoso que ninguém pode roubar. Algo que vem de Deus, algo que vem do Pai, do Todo-Poderoso. E diante disso, eu procurei um pai aqui na palavra de Deus, para que nós pudéssemos caminhar diante dessa palavra. No livro do Gênesis, no capítulo de número 22, eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1. Porque nesta noite nós vamos ver acerca de um pai que é muito conhecido por nós como o pai da fé. Quem é? Abraão. Nós vamos olhar a atitude desse pai, que é muito importante nós observarmos para darmos continuidade. Porque nós não podemos olhar para trás, as coisas velhas já. Meu pai não me ensinou isso, meu pai não me ensinou aquilo, não importa. O importante é daqui para frente. O que passou morreu, o que passou já era. A Bíblia diz que você não pode voltar 1 milímetro, 1 segundo atrás, porque já passou, é passado. Mas hoje você está tendo a oportunidade de receber uma palavra, porque daqui para frente você vai dar continuidade àquilo que você vai estar recebendo. E nós vamos receber de Deus para poder derramar na vida dos nossos filhos e daqueles que estão próximos de nós. No livro do Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus, ou fez uma prova Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abradou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então tomou Abraão a lenha, o holocausto, do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, arrumou o altar, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou a faca ou o cutelo para imolar, para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui.
Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte o Senhor proverá. Sabe, queridos, quando nós olhamos aqui a história desse pai, vimos algumas coisas que nós precisamos tomar como exemplo para nós. Uma delas é que Abraão, ele foi obediente a Deus. Pai, obedeça a Deus para direcionar o seu filho. Busque o Senhor para que você tenha direção para conduzir a sua casa, os seus filhos e a sua família. Ele é a melhor direção. Se nós olharmos com os olhos naturais, é algo inacreditável o que Deus pediu a Abraão. Pediu o seu filho, o seu único filho. Você que é pai, que tem mais de um filho, não queria dar nenhum. Sacrificado. Nós olhamos assim e vemos, meu Deus, que coisa horrível. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Diante daquilo que Deus te direcionar, ainda que aos teus olhos seja errado, faça, porque Deus vai te abençoar, e vai abençoar a tua casa e a tua família. Talvez seja um não que você precisa dar seu filho nesse momento. Pai, eu estou precisando de um celular aqui, última geração. E você pode dizer: meu filho, agora não. Aguarda mais um pouco. E Deus vai te direcionar no momento certo. Você dá aquilo que teu filho está precisando. É interessante, querido, porque algumas coisas nós precisamos observar aqui. Quando olhamos para essa passagem, podemos aprender algumas coisas. Primeira delas: a obediência a Deus vai te levar a ter filhos obedientes. Quantos estão me ouvindo? Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós somos obedientes a Deus, nós teremos filhos obedientes. Porque teus filhos talvez não escute o que você fala, mas ele observa o que você faz. Isaac começou a observar o que o pai dele estava fazendo. Isaac começou a olhar a obediência do pai. E o pai começou a fazer aquilo que Deus tinha direcionado. Isaac sabia que ia ser sacrificado, mas ele disse: meu Deus, meu pai está obedecendo a Deus, e está fazendo algo em minha direção. A obediência vai te levar a ter filhos obedientes. Outra coisa que nós observamos aqui, que pais que têm fé vão levar seus filhos a andarem por fé. Isaac poderia ter dito assim: meu pai, eu não vou não. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tu me amarrando aqui, eu não vou não. Mas ele olhou para o pai e viu fé. Teu filho tem visto em você um homem de fé, uma mulher de fé. As pessoas que estão ao teu redor estão olhando para você, estão vendo fé em você. E aquele menino, ele começou a olhar a fé no seu pai. Como ele pode ter essa fé a ponto de levar seu filho para ser imolado, para ser morto, sacrificado? Pais, ensine seus filhos acerca da fé. Ensine seus filhos acerca da moral, do caráter, da postura diante das lutas e das adversidades que virão. Ensine seu filho sobre o amor, porque ele é amado. Ensine seus filhos, diga para ele: você é uma bênção, você é amado,
te ama e eu também. Ensina o caminho aos teus filhos. Pais com decretos corretos vão levar filhos a terem decretos corretos. É interessante que quando nós olhamos aqui no texto, tem um momento que eu acho assim, tremendo. Ele diz, o próprio filho falou no verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha. E onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai responde, no verso 8: Deus proverá para si para o holocausto, o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ele começou a gerar um decreto de provisão. Quantas vezes teu filho ou tua filha olha para ti e não vê nada em casa e você não diz nada? Diga para ela, vai chegar, Deus vai prover, porque Ele é Deus e Ele não volta atrás na sua palavra. Dê o melhor para os seus filhos, a palavra de Deus. Deixe uma herança eterna para eles, a palavra de Deus. Tem muita gente achando que o que vai deixar para os seus filhos é um estudo. Nada contra, é maravilhoso. Forme seus filhos, coloque-os numa faculdade, ensine-os, dê o ensino que é fundamental, o conhecimento. Tem gente achando que vai deixar uma casa, um carro. Queridos, se teu filho não tiver a instrução do Senhor, não dura um ano, tudo se destrói. Bota tudo a perder. Mas quando você instrui o seu filho, inclusive lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, fala que aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ensina ao teu filho que ele não pode servir a dois senhores. Ou agrada um e aborrece ao outro. Deixa uma herança para o teu filho que ninguém vai poder tirar, que a ferrugem não vai comer, o inimigo não vai roubar, o ladrão não vai minar. Deixa uma herança maravilhosa que é a palavra de Deus. Se você puder deixar mais do que isso, amém. Mas a prioridade é a palavra de Deus, porque eles vão também dar continuidade. A palavra de Deus diz que a bênção vai até a 4ª geração, como também a maldição vai até a 4ª geração. Hoje é um momento de reflexão. O que eu estou dando para os meus filhos? Até um certo tempo atrás, antes de eu conhecer a palavra, eu dizia essa frase: eu vou batalhar, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, se for preciso, para dar aos meus filhos o que meus pais não me deram. Que ignorância, né? Que o tempo da ignorância não conta, amém? Meus pais não me deram porque eles não tinham a herança eterna que é a palavra de Deus. Eles não conheciam. E a palavra de Deus diz lá em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, que o meu povo sofre e padece porque lhe falta o conhecimento. Meu pai corria para poder dar a melhor roupa, estudar em colégio particular. Sempre suprindo as nossas necessidades físicas, materiais. E quando eu olho aquilo tudo, se eu não tivesse conhecido a Jesus, só Jesus na causa, eu não poderia ter dado para minhas filhas o que hoje eu tenho, o que hoje eu recebi.
tanto esforço dos pais, tanta luta, tanto corre-corre. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma frase de um pai, muito bem sucedido, por sinal, financeiramente, tudo que você puder imaginar, eles tinham. E um dia eu ouvi a mãe desse jovem chegar para mim e dizer assim: Paulo, eu daria tudo que eu tenho para ter meu filho perto de mim. Quantas pessoas já não disseram isso? Eu daria tudo que eu tenho, que eu conquistei, para ter o amor do meu filho, para tê-lo perto de mim, para dizer que me ama. Quão maravilhoso é a tua palavra, Senhor. Algo poderoso, algo forte. Queremos dar o melhor para nossos filhos? Claro que queremos. Até melhor do que não tivemos. Não é verdade? Porque às vezes teve alguns pais que não tiveram uma condição boa de suprir seu filho. E hoje nós queremos cobrir isso, dando o melhor para os nossos filhos. Quando na verdade nós não sabemos muitas vezes o que é o melhor para os nossos filhos. Não sabíamos, amém? Mas hoje nós estamos sabendo nesta noite que o melhor para os nossos filhos é estarem na palavra do Senhor. É estarem firmes nesta rocha, inabalável. Elas serão homens e mulheres poderosos aqui na terra. Passarão por diversas lutas, guerras, mas permanecerão firmes. Sabe, querido, essa palavra, ela supre até a ausência do pai biológico. Ela supre a ausência do pai físico. Se você não tem seu pai presente, o Senhor está aqui nesta noite. Ele é presente em todo momento da tua vida. Se apegue a esta palavra, permaneça nela, e você jamais vai ter falta alguma, porque Deus é um Deus que provê. Ele é um Deus de provisão. Ele é o Deus que vai suprir a tua vida material, a tua vida familiar, a tua vida sentimental e em todas as áreas da sua vida. E que nesta noite você dê o melhor para os seus filhos, que é a palavra de Deus. Talvez hoje você não tenha mais seu pai presente, mas nós estamos aqui para poder te dar a palavra de Deus. Muitas vezes quando você traz à memória o seu pai, talvez ele não tenha te suprido suficiente, mas é porque ele não tinha, ou se ainda hoje ele não tem para poder te dar. Talvez você tenha o seu pai distante, e ele não pode te dar aquilo que ele não tem. Eu jamais cobraria do meu pai o ensino da palavra, se ele não foi ensinado sobre isso. Pelo contrário, hoje eu compreendo, infelizmente, as atitudes dele. Não culpe seu pai. Não procure culpado, porque hoje você está sem o pai, seu pai foi embora, te deixou, te abandonou. Não culpe. Você tem um pai que te supre, que te provê, e ele chama-se Jesus Cristo. Ele chama Deus, ele chama Espírito Santo. E ele está aqui nesta noite. Ele está olhando para ti e está dizendo: meu filho, eu nunca te deixei, nem te abandonei. Eu estou aqui. E se você quiser, eu estou aqui. E se você não quiser, eu ainda estou aqui. Porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus poderoso. Que nesta noite você tenha consciência de que você está recebendo algo melhor do que qualquer presente que um pai poderia receber. Você está recebendo a palavra de Deus. E a palavra que Deus tem para você nesta noite: receba o melhor de todos os pais.
Deus, Ele é maravilhoso. É por isso que Abraão hoje era conhecido como o pai da fé. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Feche seus olhos por um minuto. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudou. Meu Pai, Tu és suficiente. Tu supre, meu Pai, a ausência do meu pai biológico. Tu supre, meu Pai, tudo aquilo que eu não conquistei, que eu não recebi. Tu tem o melhor para mim. Deus, que nesta noite, meu Pai, nós possamos entender que tudo aquilo que Tu fez por nós é suficiente para suprir toda e qualquer falta que tivemos. Eu te peço, Senhor, que nesta noite, aqueles que aqui chegaram com algum nível de falta, saiba que Deus pode suprir isso na sua vida, porque Ele é Pai, Ele é amor, Ele é misericordioso, e é o que Ele mais quer, é te suprir. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se achegue a Ele.